Às 00:15 de 26 de setembro de 1983, um alarme soou dentro de um bunker secreto perto de Moscou. As telas diziam que os Estados Unidos haviam acabado de lançar um míssil nuclear contra a União Soviética. Depois, outro e outro. 5 mísseis rumo ao território soviético. O protocolo era claro: revidar imediatamente com um ataque nuclear total. Um homem sozinho naquela sala tinha minutos para decidir se o mundo ia acabar naquela noite. A Guerra Fria durou quase meio século e, oficialmente, nenhuma bomba nuclear foi disparada em combate depois de 1945. Mas por trás dessa aparente calmaria, houve dezenas de momentos em que o planeta chegou perto demais do apocalipse. Episódios que só foram revelados décadas depois, quando arquivos secretos foram desclassificados. Hoje você vai conhecer alguns desses segredos. E o mais assustador não são as bombas que explodiram. São as que quase explodiram e ninguém nunca contou para você. Vamos voltar àquela sala perto de Moscou. O homem se chamava Stanislav Petrov, um tenente-coronel de 44 anos encarregado de monitorar o sistema de alerta antecipado soviético. Quando os sensores indicaram o lançamento de mísseis americanos, o protocolo militar exigia que ele reportasse o ataque imediatamente à cúpula soviética, que provavelmente ordenaria um contra-ataque nuclear instantâneo. Mas Petrov hesitou. Ele achou estranho. Por que os Estados Unidos lançariam só 5 mísseis e não um ataque massivo? Confiando na intuição e não no sistema, ele classificou o alerta como falso positivo e não reportou. Horas depois, confirmou-se. Era um defeito no satélite soviético que confundiu o reflexo da luz solar em nuvens com o clarão de um lançamento de míssil. Petrov havia acabado de evitar sozinho uma guerra nuclear global. O incidente foi mantido em segredo pela União Soviética por mais de 10 anos, e só se tornou público em 1998. Petrov nunca foi condecorado por seu país. Ele dizia que só tinha feito seu trabalho. Mas esse não foi o único momento em que o mundo esteve a um fio. Voltando a outubro de 1962, no auge da crise dos mísseis de Cuba, um submarino soviético chamado B-59 estava cercado por navios de guerra americanos no Mar do Caribe. Os americanos começaram a lançar cargas de profundidade para forçar o submarino a emergir, sem saber que aquele submarino carregava um torpedo nuclear. Isolado, sem contato com Moscou havia dias, e acreditando que a guerra já podia ter começado na superfície, o capitão do submarino decidiu lançar o torpedo nuclear. Para isso, porém, era necessária a autorização unânime de 3 oficiais a bordo. 2 concordaram. O terceiro, um oficial chamado Vassily Arkhipov, se recusou. Ele insistiu que não havia provas de que a guerra tinha começado, e convenceu o capitão a emergir e aguardar ordens em vez de atacar. Historiadores hoje dizem, sem exagero, que aquele homem impediu sozinho a Terceira Guerra Mundial. Os detalhes completos do incidente só vieram à tona em 2002, 40 anos depois, numa conferência que reuniu ex-oficiais soviéticos e americanos. Mas nem todo o segredo da Guerra Fria envolvia evitar uma catástrofe. Alguns envolviam planejar uma deliberadamente contra o próprio povo. Em 1962, o Pentágono elaborou um plano chamado Operação Northwoods, que propunha uma série de ataques terroristas forjados em solo americano, incluindo sequestrar aviões, explodir embarcações e até simular a morte de civis americanos, para depois culpar o governo cubano e criar justificativa pública para uma invasão militar de Cuba. O plano chegou a ser formalmente proposto ao secretário de Defesa dos Estados Unidos. Foi rejeitado pelo governo Kennedy, mas o documento completo só foi desclassificado em 1997, e muita gente até hoje não acredita que ele foi real. Um plano oficial do governo americano para atacar seus próprios cidadãos como pretexto de guerra. E enquanto americanos e soviéticos jogavam esse xadrez nuclear às escondidas, no fundo do oceano, uma tragédia silenciosa também estava sendo escondida do mundo. Em 1961, o submarino nuclear soviético K-19 sofreu uma falha catastrófica no sistema de resfriamento do reator durante uma missão no Atlântico Norte. Sem equipamento de proteção adequado, a tripulação foi enviada, em turnos, para dentro da sala do reator, para tentar consertar o vazamento manualmente e evitar uma explosão nuclear que poderia ter sido interpretada pelos Estados Unidos como um ataque e desencadeado uma guerra de verdade.
Os marinheiros trabalharam expostos a níveis letais de radiação. 8 deles morreram nas semanas seguintes, de forma lenta e dolorosa. O submarino ficou conhecido internamente como Hiroshima, mas o incidente foi classificado como segredo de Estado pela União Soviética por mais de 30 anos. As famílias dos marinheiros mortos nunca souberam a verdadeira causa da morte até a queda da URSS. E se você acha que só o lado soviético escondia coisas assim, os Estados Unidos tinham seus próprios segredos submersos. Em 1968, um submarino soviético, o K-129, afundou misteriosamente no Oceano Pacífico, levando consigo mísseis nucleares e códigos secretos. A União Soviética tentou localizá-lo e falhou, mas a inteligência americana conseguiu encontrar os destroços, a quase 5.000 metros de profundidade, e a CIA arquitetou uma das operações mais caras e bizarras da história da espionagem. Financiaram um navio de mineração no fundo do mar de fachada, construído pelo bilionário Howard Hughes, para secretamente tentar erguer o submarino inteiro do fundo do oceano. A operação, batizada de Projeto Azorian, custou o equivalente a bilhões de dólares em valores atuais. O submarino se partiu ao meio durante o resgate, e só uma parte foi recuperada. A CIA manteve a operação completamente negada por mais de 25 anos, só reconhecendo publicamente sua existência em 2010, através de um documento parcialmente desclassificado, cheio de trechos ainda censurados até hoje. Mas nem sempre o perigo veio de um erro de sistema ou de uma decisão desesperada no fundo do oceano. Às vezes, o mundo quase acabou por causa de um exercício militar de rotina. Em novembro de 1983, poucas semanas depois do incidente de Petrov, a OTAN organizou um treinamento chamado Able Archer 83, simulando os procedimentos de comando que seriam usados numa guerra nuclear real contra a União Soviética, incluindo comunicações codificadas, mudanças de postura das forças armadas e a simulação de uma escalada até o nível de alerta nuclear máximo. O problema é que a inteligência soviética, já em estado de paranoia extrema após anos de retórica agressiva do governo americano, não tinha certeza se aquilo era mesmo um exercício ou se era a cobertura perfeita para um ataque nuclear surpresa de verdade. Documentos desclassificados nos anos 1990 revelaram que unidades de bombardeiros nucleares soviéticos na Alemanha Oriental e na Polônia foram colocadas em alerta real, prontas para lançamento, enquanto analistas do Kremlin debatiam se deveriam atacar primeiro. Só quando o exercício da OTAN terminou, dias depois, sem nenhum lançamento real, é que a tensão baixou. Anos mais tarde, autoridades de inteligência americanas e britânicas admitiriam que esse foi possivelmente o momento mais perigoso da Guerra Fria depois da crise dos mísseis de Cuba. E a maior parte da população dos dois lados do mundo nunca soube que aquilo tinha acontecido. O que todos esses episódios têm em comum não é só o segredo. É o quão perto, repetidas vezes, o mundo esteve de um desfecho completamente diferente. E como isso dependeu, quase sempre, não de sistemas ou protocolos, mas de decisões individuais de pessoas que preferiram duvidar, hesitar, desobedecer. Nenhum tratado, nenhum código de segurança evitou essas catástrofes. Foram pessoas como Petrov e Arkhipov, cujos nomes praticamente ninguém conhecia até décadas depois. Fica a pergunta: quantos outros incidentes como esses ainda estão trancados em arquivos que nunca serão abertos? Se você gosta de histórias reais que a história oficial preferiu esconder, deixa o like, comenta qual desses casos mais te assustou e se inscreve no canal, porque essa é só a ponta do arquivo confidencial.